Ora, então, muito boa tarde, Carlos. Obrigado por teres aceito o convite de vir aqui ao meu canal. Muito boa tarde, Francisco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a colaborar e espero trazer aqui algum conteúdo que o pessoal goste, né? Muito bem. Olha, só para apresentar, aqui o Carlos Silva, ele é licenciado em Contabilidade e Gestão, é o CEO da CryptoFlex e gestor estratégico no mercado de criptomoedas. Ele diz ser um apaixonado por gestão financeira, estratégia, análise gráfica e técnica, economia e política. Portanto, já está aqui um conjunto de temas que são os teus temas preferidos, certo, Carlos? Uns dos, sem dúvida. Muito bem. Carlos, a ideia de te convidar aqui para o canal Learn and Share, na realidade é um canal onde eu partilho todo o conhecimento que vou obtendo ao longo da minha trajetória. É um canal genérico com múltiplos temas, seja na área neste caso, de mercados financeiros, mas em eletrónica, home automation, hobbies, tudo e mais alguma coisa, porque eu acredito e tenho aqui um princípio que é tudo aquilo que vamos aprendendo ao longo da vida, temos que o partilhar. E temos que o partilhar para facilitar a vida aos que estão à nossa volta, de se calhar pouparem uns minutos preciosos aprendendo sobre aquilo que se partilha. E é uma área que me cativa bastante ao seguir o teu canal já há algum tempo, é que tu livremente, apesar de teres uma área também de negócio, partilhas muito conhecimento sobre esta área de mercados financeiros, que é muito útil para quem está a começar. E a minha primeira pergunta é essa mesmo: o que é que te levou a ter interesse sobre mercados financeiros? Porque é disso que estamos a falar. Boa, boa. Excelente pergunta para iniciar aqui a conversa. E tudo começa. Pá, eu acho que isto também é uma coisa que é muito individual, é de pessoa para pessoa, não é? Mas eu sempre fui um pequeno revolucionário até dentro de casa, não é? Até nas pequenas decisões dentro de casa que os meus pais tomavam, eu sempre achava que a coisa não estava ali muito bem. Eu acho que se aquilo passasse pela minha decisão ou pela minha estratégia, podia sempre melhorar. E acho que aí é começa aí o verdadeiro interesse, portanto, já muito jovem. Depois, quando chego pá, sei lá, aos 20 anos, o facto de eu ter ido estudar contabilidade e gestão, eh, acho que construiu em mim, ou despertou em mim, algo que já vinha desde os outros anos e que me desenvolveu muito mais, e eu fiquei cada vez mais fã e apaixonado pelos mercados, comecei a gostar imenso de perceber como é que a economia funcionava e as decisões políticas, os impactos, aquelas coisas todas que ninguém gosta de saber, mas eu gostava. E acho que começa aí a paixão. E os mercados financeiros chegam porque a minha insatisfação com a vida normal que eu tinha, ou seja, com os meus rendimentos normais e Uhum. com os rendimentos que eu via dentro da minha família e dos meus amigos mais próximos, deixavam-me muito desiludido, porque tinha que haver maneiras de nós conseguirmos muito mais. E então os mercados foi onde eu encontrei a possibilidade, porque vi que eram os mercados que ajudavam os grandes milionários, as pessoas bem-sucedidas a se alavancarem e evoluírem a nível financeiro, e eu comecei a estudar isso e depois, claro, agora sou um Tu- autêntico fã. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer: tu lembras-te, já nos mercados financeiros, quando é que tu fizeste o teu primeiro dólar, provavelmente dólar ou euro? Tens ideia de quando é que foi que, epá, eu fiz isto e agora ganhei dinheiro com esta brincadeira? A pergunta é ótima, porque, bom, temos que separar os mercados financeiros, porque eu antes de ter estado, antes de chegar aos mercados financeiros que nós conhecemos, os Uhum. normais, né? Eu antes achava que através até das próprias apostas esportivas e era o meu início, Ok. porque eu quando eu comecei nas apostas, eu já estava nas apostas esportivas, mas não estava numa ótica de aposta. Ou seja, eu tinha uma estratégia de como, ou seja, a favor das probabilidades, andava ali à volta daquilo. Portanto, aí foi talvez o primeiro euro ou dólar em que eu ganhei. Depois, tirando esse mercado, quando chego, vamos falar aqui às criptos, lembro perfeitamente do primeiro trade. Como lembro do primeiro que correu mal, também me lembro do primeiro que correu bem. Exatamente. E depois, quando começas a aprender sobre criptomoedas, ou seja, já agora, tiveste alguma experiência na parte de ações, Tive. da Nasdaq, etc? Sim, índices. Foi Ok, por aí que eu comecei nos mercados. ok. E depois vieste aqui para as criptomoedas, porque aí já a tua experiência de apostas veio aqui ajudar um bocadinho. E quando é que surge depois a ideia?
ok, tenho este conhecimento e por que não criar aqui um canal, começar a partilhar e criar um canal que possa divulgar esta técnica que se vai aprendendo? Boa. Coisas muito distintas, não é? Ou seja, eu entro para as criptos por causa da velocidade, lá está, no índice. Eu gostava de mercado de futuros, dos derivativos, e pá, aquilo demora muito tempo. Quando eu comecei a ver as criptos, e atenção que eu fui muito cético, não é? Eu quando conheci criptomoedas não as estudei, por simplesmente, lá está, tinha a noção de como é que era criada a moeda, como é que ela funcionava, então eu pensava, criptomoedas, isso não pode existir. Fui muito cético, por culpa minha, ignorância minha, coisa que eu nunca mais faço na vida, que é falar de uma coisa que eu não sei, muito menos reprová-la. E então, depois, quando eu chego às criptos e começo a estudá-las, aí a aceleração foi absurda. Portanto, relacionar as apostas às criptos não vai alguma diferença, mas cá estava mais disposto ao risco, e eu acho que aí sim, as criptos têm um risco completamente incalculável, que também se cai em comparação com as apostas esportivas, é o mais comum. Portanto, criar o canal foi um extra que não estava à espera, porque eu tinha um grupo privado no Telegram com alguns amigos próximos, em que nós conversávamos sobre investimentos e política e tal, e eu, olha, ia lá partilhando as minhas ideias, as minhas convicções das criptos, até pela pressão deles, não é? Ou seja, Carlos, pá, está na hora, porque é que tu fazes isto? Já que fazes isto de borla para nós, publica, começa a falar, se calhar vais ajudar mais pessoas. E começou assim. A CryptoFlex começa assim. Começa dessa forma. No meu caso, como sou da área de tecnologias, não sou de uma área de gestão, mas de tecnologias, atraiu-me muito a tecnologia da blockchain, da descentralização, do facto dos investidores serem, de certa forma, pelo menos no princípio puro, anónimos. Essa parte da tecnologia a mim atraiu muito bem há muitos anos sobre esta... sobre criptomoedas especificamente. A área tecnológica também te atraiu para este mundo ou foi mais a componente financeira? Olha, eu vou-te dizer o que é que eu posso tratar por tu, não posso? Claro que sim. Eu vou dizer o que é que fascina em mim e porque é que eu, quando estudei as criptos, me caiu um balde de água muito gelada na cabeça. As criptos, ou seja, eu tenho uma ideologia política e uma ideologia de valores minha que já é muito liberal. E então, quando eu comecei a estudar criptomoedas, parecia que cada folha que eu lia, ou cada informação que eu obtinha, eu ficava cada vez mais desiludido. E do género, como é que tu, Carlos, não percebeste, tinhas aqui algo que encaixava muito bem nas tuas convicções, até de ideologia política. Então, quando eu comecei a reunir a parte financeira e a parte política e da tecnologia que tu falas, que para mim é fantástica, então eu penso assim, se eu puder ganhar dinheiro dentro de algo que eu já acho que é fascinante, perfeito. Melhor. Digamos que encaixou que nem uma luva na componente da ideologia mais liberal e política que já tinhas. Totalmente. Na tua opinião, quais é que são os mitos que as pessoas ou que os potenciais investidores têm que ultrapassar para, claro, aprendendo, pesquisando, mas que mitos é que eles têm que ultrapassar para chegar ao ponto de, bom, vou investir parte das minhas poupanças em criptoativos? Boa. Temos vários. Eu acho que o primeiro é a separação das coisas, que foi algo que me fez ser reticente no passado. E eu acho que se nós começarmos a limpar por aí, já vamos ajudar muitas dessas pessoas. Primeiro, isto não se devia chamar criptomoedas, mas sim criptoativos. Começar por aí. Porque criptomoedas faz-nos lembrar moeda. E a moeda faz-nos associar a bancos estatais, governo, ou ouro, que já não é, mas antigamente era assim. Portanto, separar daí é logo o primeiro princípio. Segundo princípio, percebermos que sempre que há uma revolução no mundo, seja ela industrial, porque já foi no passado, as coisas mudam. E o ser humano odeia a mudança, mas quando ela aparece e é obrigada, ou o ser humano é obrigado a essa mudança, não é? Também se desenvolve muito mais e faz-se coisas fantásticas. E eu acho que, tal como aconteceu a segunda revolução industrial, a última revolução industrial, eu tenho a minha convicção que acho que nós estamos muito próximos de ter uma nova revolução, a chamada revolução tecnológica. É a minha convicção, é a minha opinião. Não faço ideia se é o que vai acontecer, não tenho bola de cristal, mas acho que isso é o que vai acontecer. Portanto, para as pessoas que são mais céticas, pensem no que era, por exemplo, a internet lá em 1980.
esteve para ser proibida. Os telemóveis, quando apareceram, também não eram bem vistos. Sempre que há uma mudança no mundo, há ali muita reticência, mas ela acaba por ser ultrapassada e acaba por ser adotada. Portanto, é o que eu acho que vai acontecer. Portanto, para a malta que é cética, criptomoedas é só o nome, foquem-se mais em criptoativos. Porventura, uma ou outra vai servir como uma moeda digital de facto, aí é outra questão. E a parte de nós olharmos para as mudanças no mundo como um problema. Não, vamos olhar para elas como uma nova oportunidade de fazermos coisas novas no mundo. Uhum. Exatamente o que tu disseste, por vezes há um exemplo aqui interessante que é, muitas pessoas dizem, ok, mas nos criptoativos, as criptomoedas, como lhes chamam, dizem, mas por trás não tem nenhum valor. A moeda ou a reserva de valor fiat, na realidade acaba por ser a mesma coisa. Portanto, é um dos mitos que eu costumo explicar, até certa altura, é verdade. O teu escudo ou o teu dólar tinha uma equivalência com uma reserva física de valor, tipicamente indexada ao ouro, ou seja, por cada notinha, nós até dizíamos, em cada nota há aqui um filamento de ouro, e tinha aqui um valor que daria sempre para, digamos assim, ter uma correspondência num banco central em ouro. Um dos mitos que por vezes eu tento explicar é o que é que acontece quando o Carlos, por exemplo, tem aqui uma ideia para mais um negócio, quer expandir o seu negócio da CryptoFlex para ser um negócio mundial, abrir sucursais nos Estados Unidos e precisa de dinheiro. Ele vai ao banco e diz, olha, eu preciso aqui de 200 mil euros para expandir o meu negócio. Eles vão acreditar no Carlos, o banco, vai acreditar no seu projeto e vai lá embaixo à máquina de imprimir moedas digitais e sabe que o negócio dele para já vale 10 mil euros, mas vai-lhe dar 190 mil para a mão. O que o banco fez não foi mais do que passar-lhe um ativo financeiro baseado numa confiança que tem no negócio dele, que um dia vai dar ou não. Portanto, eu às vezes dou este exemplo e as pessoas, pois realmente não há muita diferença, porque não existe ouro no Banco de Portugal para o dinheiro que os bancos vão emprestando às empresas e aos indivíduos. Estás de acordo com este exemplo? 100% de acordo, porque esse é um... nós podemos... Lá está, moeda, boa coisa. Porquê é que nós acreditamos na moeda? Porque supostamente existe um banco central que diz que aquela moeda é o correspondente monetário para efetuarmos uma devida transação. Pronto. Isto porque o Banco Central assim o diz. Mas se a população mundial um dia achar que a Bitcoin ou o Bitcoin pode ser essa moeda monetária de transação, partimos do princípio que a população utiliza o Bitcoin para fazer essa troca. Então, qual seria a nova moeda de troca? A Bitcoin. Então, isto neste momento, desde o momento que não temos uma moeda atrelada, pareada ao ouro, que antigamente era assim, esse valor da moeda desapareceu. É pura e simplesmente procura e oferta, a lei básica da economia, Sim. E o facto de termos um banco central que diz que aquilo é válido e é aceito. Pronto. Portanto, é na base, digamos assim, na confiança numa determinada instituição. Entidade. Exatamente. E é isso que a descentralização pretende, é que esta confiança é no indivíduo, é global, são todas as pessoas que decidem. Os criptoativos, a que chamamos as criptomoedas, acabam por ter uma volatilidade fora daquilo que é o normal para quem tem experiência nos outros indexes de bolsa. Se bem que eu lembro-me no final dos anos 90, eu trabalhava numa multinacional e parte do vencimento de 3 em 3 meses era feito em stock options. E a partir dessa altura comecei a ter experiência em comprar e vender ações. E depois lembro-me quando dissemos, bem, as grandes percentagens de ganho vai ser aqui nos mercados secundários, no que era chamado small caps, e quando entramos lá aquilo foi perder dinheiro, que nunca mais acabava, porque a volatilidade era parecida com algumas criptomoedas, enorme volatilidade, e era baseada alguém anunciava na televisão alguma coisa e aquilo subia 300%. Depois descobria-se, passado 2 dias, que não era verdade, e então aquilo descia tudo. Ou seja, a volatilidade não era nada de novo. Portanto, o que está agora neste mundo das criptos não é nada de novo. Assusta-te a volatilidade do dia-a-dia das criptos? Nada. Aliás, eu tenho um princípio meu, que é por isso que eu criei aquela gestão de risco, que é minha, do meu canal, que diz uma coisa muito simples.
É na volatilidade que nós mudamos a nossa vida. E a volatilidade, ao contrário de que os nossos governantes ou as pessoas que têm algum peso na sociedade dizem que a volatilidade é um perigo, não. É exatamente esse problema. É nós não ensinarmos as pessoas a como utilizarem a volatilidade a seu favor. É óbvio que nós, quando queremos fazer uma transação, nós pretendemos, a pessoa que está daquele lado diz, se eu quero X euros, é porque a pessoa quer aquele valor em euros. E é óbvio que nós, nos criptoativos, momentaneamente temos um problema. Não é? É que nós podemos fazer uma troca pelo valor do euro, que hoje pode ser um Bitcoin e amanhã pode ser meio Bitcoin ou um Bitcoin e meio. Pronto. Isto é um problema que tem a ver com a adoção, também é perfeitamente normal, e é por isso que eu digo que nós não devemos confundir criptomoedas com criptoativos. Do outro lado, temos as moedas, ou as criptomoedas, que se calhar são as chamadas stablecoins, que as pessoas não conhecem, que se a pessoa me disser o seguinte, Carlos, eu quero X euros, tudo bem, não há problema nenhum, eu posso enviar euros com uma criptomoeda pareada ao euro, ou um dólar pareado, ou melhor, uma stablecoin de dólar pareado ao dólar. Portanto, utilizei um criptoativo que representa a mesma unidade que o euro ou o dólar. O dólar. Portanto, são coisas diferentes. A Bitcoin é uma reserva de valor, ou seja, é como o ouro não vale sempre a mesma coisa, não é? Quem o compra hoje sabe que amanhã pode ter outro valor. Por isso é que eu digo, temos que separar criptomoedas de criptoativos, porque isso automaticamente já cria confusão Na cabeça das pessoas. E esse é um ponto em relação às stablecoins e aquelas que são pareadas com uma moeda que nós conhecemos bem. Eu até tenho aconselhado algumas pessoas que querem aprender um pouco mais. Eu disse, olha, abres uma carteira e compra dólares, compra USDC, por exemplo. E vais olhando que aquilo é exatamente a mesma coisa do que teres dólares ou teres euros. Ou seja, para começar a perceber como é que faz uma transação, como é que depois se calhar converte e fica com um pouco em Bitcoin e por aí. Ou seja, ajudar mentalmente a perceber que afinal o que temos aqui, ok, é uma moeda representada em cripto, claro, depois temos milhares delas que existem, mas que é uma transição um bocadinho assim mental. Tu falaste aí de uma coisa importantíssima, que é a gestão de risco. Eu conheço a tua gestão de risco. Curiosamente, eu tenho uma gestão de risco semelhante, Boa. que sempre tive dificuldade em explicar. Porque a pessoa que diz, eu tenho aqui 1000 euros que me sobraram e quero investir. E tipicamente vêm perguntar, então, mas onde é que achas que eu hei de investir estes 1000 euros? E eu normalmente costumo dizer, olha, errado, não investas 1000 euros. Vai parcelando isso, mas a sensação das pessoas, não, mas eu quero é lá meter tudo, que é para ganhar muito. E eu digo, não, se meteres 250 de 1000 euros, ficas com o resto, no caso de descer, não desceu todo o teu ativo. E às vezes há esta dificuldade. A tua gestão de risco, pronto, é mais avançada, mas é muito nesta lógica de conseguir um preço médio melhor, não é? Sem dúvida. Francisco, dizendo aqui uma coisa que pode ser um pouco polémica, mas eu vou dizer, é exatamente por isso que o mercado é volátil. E é exatamente por isso que o mercado tem ciclos. Porque vai haver o estratega, e eu considero-me um estratega, que faz compras parciais em momentos que eu acho que são oportunos, em momentos que eu acho que estão lá os grandes investidores. E tens aí do teu lado as pessoas que tu queres ajudar, mas que não conseguem compreender e dizem, não, eu vou comprar tudo agora. O que é que acontece com essa pessoa? Eu tenho a certeza absoluta que eu sei o que é que vai acontecer. Das duas, uma. Ou a pessoa compra tudo agora, de repente o ativo começa a cair e ela diz, isto é uma pirâmide, eu estou farto disto, eu vou vender, vou já sei que prejuízo, mas mais do que isto eu não perco. Isto é o que acontece mais vezes. E do outro lado estou lá eu, na minha calma, que pronto, isto agora está a cair, eu vou comprar uma parte. Fiquei, ou seja, a pessoa deu-me o ativo que tinha em posse dela, para mim, eu comprei o mais barato. E vou agora vou esperar o timing para aquilo valorizar, e por isso é que os mercados são cíclicos. Ou seja, sempre que existe muita volatilidade, é exatamente por aí que eu percebo que as pessoas estão muito longe de perceberem sobre os mercados financeiros. Muito, mas muito longe. Porque nunca se deve fazer compras 100%, tanto num único ativo, como 100% a quantidade. Porque ninguém domina o que vai acontecer amanhã. Uma coisa que eu digo sempre, uma vez diziam assim, Carlos, mas os gráficos, a análise técnica não serve para nada. Eu disse, é um mito. Porque os grandes traders do mundo e os grandes investidores estão com um gráfico à frente dos olhos. E se eu utilizar os mesmos indicadores que eles usam, as mesmas estratégias que eles usam, há uma coisa que eu sei. É que se eu quiser, vou estar a operar em conjunto com os grandes. E não com aqueles que acham que vão ser os próximos lobos da Wall Street.
E é isso que é uma lição que eu vejo até por pessoas próximas que eu conheço, que umas são mais bem-sucedidas do que outras, exatamente por aí. Portanto, a gestão de risco é o início e o princípio básico, seja ela qual for, uma mais parecida com a tua, uma mais parecida comigo, outra com outro tipo qualquer de gestão de risco. Agora, uma pessoa que quer investir e que não tem gestão de risco, meus amigos, eu tenho uma má notícia para vocês, que é, provavelmente vão ficar pouco tempo aqui. Ou é sorte, e calhou tudo bem, que também acontece, ou então vão ficar pouco tempo aqui. É esse o mito que é difícil às vezes ultrapassar, é que a volatilidade joga a nosso favor. É na Sempre. volatilidade que vamos conseguir um preço médio melhor e então uma possibilidade de perder menos ou até depois com a oportunidade de crescimento de realmente aumentar. Hum, uma pergunta com uma vertente um bocadinho mais política. Quais é que achas que são os receios que o sistema tradicional financeiro levanta em relação às criptomoedas? Porque é que há esta, pronto, por um lado, necessidade de querer controlar, mas quais é que são os receios? Porque isto acontece no dia a dia, não é? Há esta luta, não é? Ah, que pergunta incrível. Eu queria dizer tanta coisa, mas vou ter que ter aqui alguma atenção. Então, vamos lá aqui uma parte mais geral. Dependente dos países, eu acho que vai acontecer aqui uma espécie de um grito de guerra. Ou seja, bom, nós temos os países que geralmente costumam dominar o mundo e controlar as economias mundiais. Estamos habituados a ver a referência como os Estados Unidos, agora temos a China, a própria Rússia também sempre foi uma economia forte. Depois temos a União Europeia, que está ali um bocadinho no meio e tal. E depois temos os outros. E o que eu vejo na Bitcoin, principalmente, é que há uma possibilidade dos outros, aqueles que, por mais que se esforcem, nunca vão ter hipótese de ser competitivos, porque os grandes não vão permitir, isso acontece. Ao contrário do que eles dizem, né? Isto é muito bonito vendermos caras e uns sorrisos aqui na internet ou na televisão, mas depois, por trás, quando a câmara desliga, o cenário é completamente diferente. Então eu vejo o grito de guerra de países como El Salvador, que hoje todos se riem dele. Daqui a 10 anos vamos todos conversar sobre El Salvador de certeza absoluta, por outras razões. E agora os outros países que vão tentar já aproveitar a Bitcoin como uma possibilidade de mudança. E depois temos os outros, que são os desenvolvidos, que estão a assistir a isto tudo e quem não sabe e sente que perde o controle, ban, China, mas também está a ser fiel aos seus próprios princípios, não é? E depois temos os Estados Unidos, que estão a começar a perceber que, das duas, uma, ou nós adotamos algo que é o que as pessoas querem e mantemos líderes no mundo, ou vamos criar o que a China está a fazer, não é? E podemos perder o que hoje somos. E há muita coisa gira que nós vamos conseguindo ler nas notícias, que os Estados Unidos, as grandes instituições já dizem que querem que os Estados Unidos sejam a maior referência de criptomoedas no mundo. Uhum. Ou seja, há aqui uma mudança que até há um ano ou dois atrás isto não acontecia. Ou seja, as criptos eram muito mal vistas. Hoje já começam a ser necessárias de ter no sistema, porque senão as pessoas vão se revoltar e vão adotar o sistema independentemente de ser legal ou não. Porque isto é que é verdade, por isso. Uhum. O que se fala muito é que diz que a China vai ser o maior império nos próximos anos. Eu tenho dúvidas. Tenho sido um bocado criticado por causa disso, porque se calhar sou o único que pensa isto. Porque a China, das duas uma, ou está a adotar as criptos e ninguém sabe, ou vai perder a única oportunidade que tinha de realmente se colocar na frente do mundo, porque o caminho já vai para ali. Não há hipótese. E o que eu vejo é que muitas pessoas ou monopólios que tinham determinados controles com as criptos vão deixar de os ter, vão ter de se adaptar a uma nova realidade, e isso não vejo que para alguns governos seja interessante. Não vejo, tem alguma reticência. E por isso é que eles banem ou criam problemas. Eu podia inclusive falar de Portugal, não vou falar só se tu me perguntares, mas o que eu vejo é que aqueles países que antes atiravam pedras, hoje, e estou a falar dos Estados Unidos, hoje já mudaram completamente o discurso. Já é outra conversa completamente. E o que nós temos visto do Banco Central Europeu, nomeadamente pela Cristina Lagarde, daqui a alguns anos vamos conversar outra vez. Exatamente. Se ela ainda lá estiver. Eu acho que há aqui uma realidade que as pessoas ainda não se entenderam. Neste momento, o mercado de criptos, não sei quantos trilhões, não chega a 2 trilhões. Nos próximos 10 anos, está previsto que o que o mercado das criptos representa agora é uma pequena parte daquilo que vai ser migrado dos fundos financeiros, das ações, das poupanças. São muitos e muitos e muitos trilhões.
Há quem diga que são 30 trilhões nos próximos 10 anos, há quem diga que são 60 nos próximos 15 anos. Portanto, é o que está a ser dito pelos analistas. Portanto, este vai ser a tecnologia de suporte que vai receber a maior migração de meios financeiros da história. Uhum. E esta é uma possibilidade, lá está, é como tu dizes. Vai ser ou não, é uma grande possibilidade. Portanto, é bom estar lá, não é? É Como é que isso mesmo. comentas essa realidade? Perfeito, Francisco. Até porque eu acho que nós ainda vamos mais longe. Apesar de algumas coisas mais longe me assustarem um pouco, confesso, porque também não sei se estou a compreender bem a tecnologia a 100%, esta parte do metaverso nova, o pessoal não tem noção do tamanho que isto vai ser, não é? E o que é que vai proporcionar, mas o que tu dizes do interesse é óbvio, e há um indicador muito simples. Vamos aqui fazer aqui as contas de forma muito simples. Os jovens, pessoas da minha idade para baixo, a maioria já começa a estar a conviver com as criptomoedas de uma forma muito mais tranquila. E daqui a 10 anos? E daqui a 20? Os meus filhos pouco vão saber o que é um euro ou ainda para mais vivendo na cultura familiar que ele vai viver, não é? Ele nem vai saber o que isso é, ou não vai entender a diferença. Mas criptomoedas? Ele vai sabê-las todas, até se calhar melhor do que eu. E os filhos dele? Portanto, isto é uma coisa geracional que vai demorar anos, é óbvio, mas que já não há volta. E os jovens já são muito mais ligados com as tecnologias, com os computadores, com estas informações todas. Nós temos aplicações no telemóvel que as pessoas cá não sabem, que já são são criptoativos. O Telegram é suportado por um projeto que está relacionado com criptomoedas. Quem é que sabia disto? Poucas pessoas cá sabem. Até a plataforma que nós fazemos upload dos nossos, por exemplo, podcasts para o Spotify, a Anchor, é um protocolo utilizado por criptomoedas. Tipo, muitas coisas vão ser criadas desta forma, até porque é um mecanismo muito fácil. Como tu disseste lá no início, parte do empréstimo do banco. Isto, no fundo, vai ser a nova bolsa de ações, o novo mercado de ações. Porquê? Porque eu tenho uma empresa, em vez de ter que me colocar na bolsa e se calhar ninguém vai acreditar em mim, se calhar alguns malucos como eu vão achar piada à minha ideia, vão querer investir, então eu crio um token e por isso simplesmente eles podem investir no meu projeto, ajudam-me a desenvolver, isto até a nível colaborativo, corporativo. Eu acho que o pessoal não está bem a ver. Agora tocaste num ponto muito interessante também, a facilidade com que alguém pode, de certa forma, criar um projeto e se o seu projeto for bom, digamos assim, com fundamento, conseguir atrair uma grande quantidade de investimento, e nós temos visto isso. Aliás, eu recentemente, na semana passada, entrevistei o James Pelton, um americano que está naquela viagem de conseguir, com os seus investimentos, conseguir $10.000 por dia em renda passiva. Já vai em 6 mil, consegue já, porque também tem um bom capital para fazer. Ele fala muito que muitos dos projetos em que ele investe duram 3, 4 semanas, 4, 5 meses e depois ele troca de projeto porque existe uma grande volatilidade. Por outro lado, também há N projetos que dão um bocadinho de má fama aos criptoativos, que são projetos que acabam por ruir rapidamente ou são fraudes e etc. Isso acaba por ser um bocadinho de má imagem. Não é o único das criptos, não é? É do mundo inteiro, mas acaba por ter algum impacto, não é, Carlos? Sem dúvida. E isso é uma preocupação, mas lá está. Eu acho que nós resolvemos isto sempre. Eu acho que as pessoas também chegaram a um ponto que tudo é um problema e nunca há resolução. E se calhar a minha parte profissional diz-me o contrário. Porque eu, como fui gestor, havia uma coisa que sempre me diziam. Um gestor é contratado para resolver problemas, não para criá-los. E então eu tenho muito essa mentalidade. Não, eu tenho cá para resolver um problema. Então eu penso assim, se há problemas, como é que nós resolvemos os problemas? Ensinando as pessoas a perceber esses problemas e esses defeitos, esses esquemas. Bom, vamos lá ver aqui uma coisa. Nós podemos ver que eu posso ser uma pessoa bem intencionada, mas posso ser uma pessoa igual a mim ou parecida comigo, que não é bem intencionado. E como é que nós conseguimos avaliar esta situação? Temos que fazer uma investigação, vamos tentar se calhar andar mais próximo das pessoas que conhecem ambas as pessoas para tentar perceber, mas mesmo assim nós nunca vamos saber as intenções a 100% da outra pessoa. É impossível. Isto, até nas nossas relações de amizades, amorosas, profissionais, isto acontece, é uma coisa totalmente normal. Agora, nós podemos é nos proteger. E eu, quando invisto num projeto, se fizer gestão de risco, pronto, se aquela empresa me enganou, foi uma fraude,
Não há problema nenhum. Foi uma percentagem. A vida que segue, há outras que estão a dar a oportunidade e eu vou estar lá. E de certeza que esse senhor que o Francisco entrevistou é exatamente o que ele faz. Ou seja, ele aproveita uma situação porque está controlada, lá está, porque tem gestão de risco, tem aquela posição porque ele tem o controle dessa posição, porque ele não se ia expor a 100% numa coisa dessas, como é óbvio. Aproveita, sai, vai para o outro lado. E porquê? Porque ele tem o conhecimento. Uma pessoa que não tem o conhecimento, o que é que acontece? Vai, compra pela ganância, fator ganância, não é? Ui, aquilo rende X, vou mudar a minha vida em 2 dias, que isso depois é outro problema que eu vejo que acontece com praticamente todas as pessoas, é o facto de ter o imediatismo, e o imediatismo também vem muito da nossa cultura, da nossa sociedade, etc, etc, etc. E faz com que a pessoa, então, não tenha conhecimento e investe por apostador. Não tivemos um investidor, tivemos um apostador. O risco aumenta imenso. Portanto, para mim, um problema destes combate-se com informação, conhecimento. E agora vou deixar só aqui uma coisa no ar que é um bocado conflituosa, mas eu vou dizer, é verdade. A parte, por exemplo, os nossos governos e a nossa parte educativa cometem um grande erro. Eles não sabem ou pouco percebem sobre isto. E acho muito mal não abrirem as portas. Eu não estou a dizer pessoas como eu, mas que há pessoas mais ligadas como o Francisco, até dentro da área tecnológica, que tenham interesse em querer partilhar o seu conhecimento e sejam vocês ou eu a ensinar as pessoas até junto das escolas, das faculdades. Outra coisa, quem é que domina hoje a informação das gerações mais novas? Somos nós, somos nós que estamos na internet. Um jovem vê televisão? Não vê. Não. Vê Netflix, vê o YouTube, Spotify, vê pouco mais. Vê-se que há um joguinho de futebol que dá na televisão ou um filme, um pouco mais. Então, se nós temos a capacidade de chegar a muito mais pessoas que os outros não chegam, então somos nós que temos que fazer esse dever. Por exemplo, eu sentia que podia ter muito mais contributo, até pela... Repare, eu fui ver uma palestra, uma faculdade, sobre criptomoedas. Terrível. 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 Foi tão mau que eu percebia os professores estarem céticos. Porque a apresentação foi tão má que eu percebia logo, claro, se o professor já era cético, ouvir aquilo ficou muito mais. Não se desconstruiu esses mitos que o Francisco fala. Não tentamos ensinar. Continuamos a pôr medo nas pessoas. E se calhar porque há algum interesse em que as pessoas tenham medo. Se calhar a CMVM tem interesse que as pessoas tenham medo, não é? Quando eu acho que era muito mais fácil ensinar a pessoa, calma. Vamos usar o gráfico. Vamos lidar com os gráficos. Isto não é um problema. Vamos aproveitar deste problema. Exatamente. Eu recentemente, não vou dizer quem foi, mas recentemente ouvi, não foi recentemente, há uns meses, alguém a ser entrevistado na televisão, um dirigente político, que falou das criptomoedas de uma forma tão superficial e via-se com falta de conhecimento que envergonhou aqueles que conhecem um pouco, porque todas as premissas estavam quase todas erradas, portanto havia pouca informação e via-se que é alguém que ainda não estudou a fundo, até para poder ser realmente crítico, não é? É que nós, para sermos críticos de uma determinada coisa, temos que a conhecer bem, e aí sim, com conhecimento de causa, criticamos. Falaste aí de um tema muito importante, que é o conhecimento. Uma vertente que tu e o grupo da CryptoFlex têm é precisamente na formação. Parte desse conhecimento partilhas quase todos os dias do teu canal e com análise técnica e gráfica avançada. Eu sou um espectador atento. Tu também tens estruturado cursos precisamente para evitar que as pessoas comecem a investir e tenham um risco ainda superior. Fala-me um bocadinho desses cursos que vocês têm estruturados. Boa. Eu sou um bocado maluco, porque lá está, eu não sou youtuber, eu sou empresário, sou empreendedor. E há uma coisa que eu gosto, por exemplo, eu criei o curso, por isso é que é engraçado dizer isto, eu criei o curso para eu não perder tempo. Ou seja, vamos lá ver, se eu estou numa live e chega uma pessoa à minha live e diz: Carlos, eu quero comprar Bitcoin, como é que eu faço? Eu só pensava assim, bom, se eu tiver isto todas as lives, eu vou perder quase 1 hora da live só a ensinar esta pessoa. E pior... Olha, eu tenho por aí uns vídeos de ajuda, como criar uma carteira. Boa, mas isso já é uma grande ajuda. Mas eu pensava sempre assim, ok, eu não vou poder só ensinar a pessoa como é que compra Bitcoin. Eu tenho que explicar onde é que ela compra, onde é que registra, depois como é que ela vai controlar aquilo, como é que faz gestão de risco, tem que fazer, porque senão vai comprar-me tudo e pior a emenda com o soneto. Ou seja,
comecei a ter vários problemas, várias dores, várias dúvidas. E eu disse, não, eu vou fazer um curso básico, intensivo, mas básico. São 4 horas, uma coisa muito sucinta, porque eu tenho N cursos de outros influencers e de traders, alguns muito complexos, muito bons, como é óbvio, mas muito complexos. E eu sempre fui aquela pessoa que gostava de simplificar. Ou seja, tornar uma coisa muito complexa numa coisa muito simples. E então eu acredito plenamente que através do meu curso, qualquer pessoa que não percebe nada, começa a perceber. E a partir daí, falamos do resto. E então a partir daí é que a pessoa pode começar a dizer assim, Carlos, eu já começo a dominar isto, eu agora não quero ser somente um investidor, quero ser um investidor mais informado, quero ser um trader, o que é que eu preciso fazer? Então aí nós temos as nossas turmas, nomeadamente as vagas estão encerradas, mas temos a turma onde temos especialistas de diversas áreas dentro das criptos, que estão ali todas as semanas a falar e a dar matéria e a ajudar as pessoas. E depois tem o Carlos, que tem a outra live da semana, que está lá em direto com os alunos, ali a tirar as dúvidas, a trabalhar na prática, não é? Vai o aluno ao quadro, ó malta, vamos lá ver, tu vais fazer esta análise, não sei o que, não sei o que mais. Um acompanhamento muito próximo. E tenho muitas mais outras ideias. Lá está, porque eu sou empresário, não sou youtuber. Mas lá está, é preciso tempo. E a minha convicção é chegar cada vez mais longe, a mais pessoas, para dentro das minhas possibilidades eu conseguir ajudar. Porque eu sinto que se eu conseguir impactar a vida de algumas pessoas, garantidamente eu tenho o meu propósito de vida feito. Porque há uma coisa que eu gostava de dizer, se me permitires, eu adoro política, sabes porquê? Porque a política pode salvar pessoas, a política pode salvar economias, empresas, e há uma coisa que eu repudio totalmente, e ainda bem que disseste aquilo de pessoas que comentam coisas que não sabem, é por isso que eu odeio a política que nós temos. Porque eu sempre vi política e sempre estudei política como troca de ideias, confronto de ideias, uma pessoa que tem uma ideologia muito diferente da minha, poder discutir comigo e no fim irmos todos embora com mais conhecimento, porque eu compreendi melhor a outra versão compreendeu melhor a minha versão, mesmo que no momento da discussão a gente leva voz e grita uns com os outros, mas fechar a porta e lá fora sermos todos amigos e pessoas respeitáveis, porque isso é que faz o mundo evoluir. E eu não vejo isso. Eu vejo que, pura e simplesmente, toda a gente se defende, se protege, para manter-se cá os poleiros que tem, os cargos que tem, tenta-se falar de tudo que é para não parecer que é um ignorante, e eu prefiro dizer assim, se o Francisco me perguntar, Carlos, opá, explica-me aí o processo de formação daquela flor, por exemplo. Não percebo nada. Não vou estar aqui a comentar só porque é bonito, para parecer que percebo. Pá, não percebo nada. Posso é dizer, Francisco, agora dá-me uns dias para eu estudar sobre isso e daqui a alguns dias falamos. Mas neste momento não sei. E é a figura ridícula que essas pessoas fazem, é exatamente isso. Isso não é política para mim, são pessoas completamente descredibilizadas, que para mim não têm qualquer tipo de valor. Queremos discutir ideais, valores, porreiro, eu estou cá para fazer isso e tentar contribuir. Agora, ser esse tipo de pessoa que critica por critica ou por tem que ter uma opinião, estou completamente Eu sobre esse aspecto, eu acho que nós temos bons quadros técnicos e bons, e alguns até envolvidos na política, mas que têm muita resistência à mudança. Portanto, há uma grande resistência àquilo que é novo por desconhecimento, então vamos manter longe para que as coisas se mantenham mais ou menos durante mais algum tempo como estão e depois logo, lá está, é logo ver o que é que vai acontecer. Tu falaste aí de uma grande componente de análise técnica e de conhecimento que passas aos alunos e de forma geral à comunidade que na internet vai assistindo aos vídeos do YouTube sobre estas áreas. E eu tenho aqui uma maldade para te fazer, Carlos, que eu não te avisei. Eu adoro, vou-te adoro. mostrar aqui 3 ou 4 gráficos e Ok, sem os gráficos dizerem qual é que é o criptoativo que representam, a ver se tu consegues adivinhar. ok, vamos E lá. vamos ver se tu adivinhas e tens uma prenda depois, se acertares, olha, levas Ué! um Bitcoin, mas é de plástico, porque o outro está um Ok, bocadinho ok. está um bocadinho caro. Ok, deixa-me lá ver então se eu consigo pôr aqui. Vou pôr aqui um gráficozinho e tu tens que adivinhar o que é que te Ei, parece este gráfico. isso não está em escala logarítmica, mas isso é o Ethereum. Ethereum, já está, uma já está, até calma, já está mais perto. Boa, boa. Também não era muito difícil, não é? Mas pronto. Eu tentei apagar ali a informação que para ti seria fácil. Então Mas e fizeste este? bem.
Ah, que maldade! Olha, é um projeto que me deixou muito feliz e triste ao mesmo tempo. É a Terra Luna. Terra Luna. Quando falamos de volatilidade, opá, Ai, muito triste. Ganhei muito dinheiro com esse projeto a subir, a descer, e, epá, enfim. Mas é triste pelas exatamente, pessoas que perderam dinheiro. exatamente. E aprendeu-se muita coisa com ele. E agora Ai, este. verdade, verdade. Para já está 2 em 2, está a 100%. E este aqui? Como não é logarítmicas a escala, eu tenho sempre que ver. Mas isso é Bitcoin. Bitcoin, lá está. Há pouco falavas da análise de risco e olhando rapidamente para este gráfico, consegue-se perceber algo que tu costumas ensinar, que é pontos de entrada, não é? Não vamos aqui desenhar, mas alguém começava a Claro, olhar, claro. epá, mas então isto com esta volatilidade, já esteve lá nos 60, já andou por ali, eu estamos aqui num ponto interessante, está ali a descansar, mas podia logo entender então o que é que pode acontecer com um criptoativo deste género e imaginar o potencial de subida, mas também de análise de risco. Mas tenho aqui mais um, este vai ser mais difícil, mas para já está Ok. 3-3, tu acertaste todo. E este? Ora, topo histórico, depois caiu. Isso deve ser a. Oi, Eu ia dizer, eu eu acho ia que ia dizer dizer Cardano. Eu ia dizer é, está Cardano. certo! Oh, boa! Não está Muito mal, não bom, está mal. sim senhor, gostei, gostei, gostei. Eu pensei que ias falhar ali no Cardano. Eu tentei baralhar ali um bocadinho a escala para tu não Pois, perceberes. quando não tem logarítmica, eu não estou habituado, mas eu vejo Pronto, ali o padrão, vai sim dando. senhor. Muito bem. Muito Isto giro. para demonstrar o quê? Há muitas horas que investes na análise do gráfico. Xux. Eu costumo dizer que eu posso ter começado tarde, mas tenho dúvidas de alguém que tenha ficado tantas horas diárias como eu fiquei quando tentei beber informação. Vamos ser sinceros, eu fiz 6 cursos, 2 meses, cursos alguns 200 e tal horas. Aquilo era de manhã à noite. Eu tinha que ir trabalhar e estava a ver aquilo. Pela madrugada adentro. Isso é Como é que tu vês normal, uma coisa. apesar de todo o conhecimento, análise gráfica e análise técnica, como é que vês este momento que estamos agora a viver? Que há aqui alguma retração, não sabemos se já estamos num bear market, se não estamos, sinais de recuperação. O que é que. Não é a primeira vez, não é? Portanto, isto são ciclos. Há quem diz que são os ciclos dos 8 anos, os ciclos dos 5, enfim, todos Exato. inventam aqui uma análise que diga um ciclo de anos com mais ou menos, de acordo se é mais a favor ou menos da sua estratégia. Mas o que é que tu fazes nestes momentos de retração do mercado? Boa, para mim isto são oportunidades únicas na vida para eu ter a oportunidade de comprar um ativo com desconto. Eu costumo dizer. E faço uma comparação muito simples. O ser humano, se vir, por exemplo, determinada sapatilha da Adidas no shopping com 20% de desconto, acha que aquilo é barato. E diz assim, eu vou comprar, que oportunidade que eu vou ter. Porém, quando vemos uma Bitcoin com menos 60% de valorização, diz, agora é que eu não compro de certeza, porque isto pode ir a zero. Portanto, este tipo de mentalidade é algo que eu já não tenho. Não é? Para mim, uma Bitcoin com 60% de desconto, para mim é exatamente isso. É 60% de desconto, portanto eu tenho que comprar qualquer coisa. Agora, não compro tudo agora, como é óbvio, mas há bocado mostravas um gráfico, eu não faço recomendações nenhumas, mas, bom, já valeu 70 mil ou 69 mil, está a 30 mil, será que não vale a pena ali algum pozinho mágico? Não sei. Exatamente. Mas isto para mim são oportunidades do mercado, completamente. Muito bem. Algumas pessoas, alguns investidores, desesperam um pouco e nós reparamos que houve alguma migração, um bocadinho de fuga de alguns capitais, eventualmente para outras áreas e, potencialmente mais estáveis. Mesmo a pergunta que te faço, Carlos, mesmo dentro do ecossistema de todas as criptos, há opções mais estáveis, que nós já são consideradas, por exemplo, como o Bitcoin, já são consideráveis reservas de valor, que temos quase, não seria a certeza, mas uma grande probabilidade que não vai desaparecer, continua com volatilidade, sobe 20, desce 30, etc. Mas como é que vês essa migração às vezes de valores para coisas mais estáveis e menos voláteis? Muito bom, porque isso também é importante as pessoas terem noção. Porque, por exemplo, vamos expor aqui uma questão.
mesmo dentro das criptos. Quando nós estamos com os mercados muito quentes, eu costumo dizer, o mercado quente, o que é que para mim é um mercado quente? O mercado quente, para mim, é quando há dinheiro para tudo. Não é? É quando há dinheiro para tudo. E quando chegamos ao momento em que já não há dinheiro para tudo, já começamos a ter que ter algum controlo, se calhar aí é um sinal de nós estarmos muito pouco expostos a projetos muito mais arriscados e que ficarmos mais conservadores. Eu tenho um sistema muito próprio, que é, eu não vendo Bitcoin, mas uso o gráfico de Bitcoin para me dar sinal para as altcoins. Ou seja, ativa um pivô de baixa num gráfico semanal, para mim é saída emergente, é o meu setup de venda. Aquilo, por simplesmente, eu vou à minha carteira, é uma venda de tudo. Tudo que tiver de criptomoedas, altcoins, é limpeza total. Bom, tenho que ser sincero, se calhar na Ethereum e na BNB eu não faço bem assim, mas vendo uma parte. Agora, Bitcoin não. Bitcoin eu só acumulo. Agora, quando eu aproveitei-me destas altcoins, eu costumo chamar-lhes um amor de verão, eu aproveito-me destas altcoins para quê? Para momentos como este, eu ter muito mais liquidez, mais os aportes que eu faço mensalmente, para comprar um ativo muito bom, muito mais estável dentro de todos, certo? Que me vai permitir ter mais quantidade dele daqui a algum tempo. E quando ele valorizar muito mais, e todos os mercados estiverem quentinhos, então eu aí se calhar digo assim, bom, se calhar eu vou mobilizar agora o meu capital mensal para algumas altcoins, porque vai entrar um novo verão, novas paixões, nós vemos coisas muito novas, então vou aproveitar-me ali um bocadinho e volto a surfar. Isto é só isto. Quem souber fazer isto, em 3 ciclos de mercado, muda a vida financeira completamente. Mesmo com pouco dinheiro. Sem dúvida. Nessas oportunidades, depois até de altcoins, até que ponto é que tu estudas de forma detalhada o projeto? Portanto, os fundamentos do projeto, se tem cash flow, se não tem cash flow, se é apenas ali um Ponzi scheme, se é... eu sei que demora muito tempo, mas como é que tu escolhes? Pesquisas os fundamentos? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive agora, como temos os professores na turma, eu vou economizar um bocado de tempo. Porque, como tenho um professor no caso, que a especialidade dele é trabalhar nisso, ou seja, ele faz análise para outras pessoas, acabo por eu economizar muito tempo. Mas quando era eu, ou seja, o ciclo passado, fui eu que tive que o elaborar. Bom, dá trabalho imenso, porque primeiro há uma coisa que eu tenho muita dificuldade, se cá para ti, Francisco, é muito simples, para mim é muito difícil. A parte tecnológica para mim é uma barreira. Porque eu posso perceber a ideia, mas depois eu não percebo bem aquelas programações. E eu noto que, por exemplo, projetos que têm a ver com tecnologia, ou seja, tecnologias que servem blockchains e redes, por mais que eu acho fascinante, eu penso sempre assim, pois, mas eu se calhar não percebo bem isto, como é que eu vou analisar a tecnologia? Tenho algumas dificuldades. Então eu acho que agora vou ter uma grande ajuda por ter esses analistas que me vão dar esse suporte, mas eu investia dias e dias e horas, e depois há uma coisa que é diferente das ações. Por exemplo, aqui nas criptos tem muita importância, por exemplo, a comunidade. Ou seja, o acesso ao Twitter, quantas pessoas estão a participar, quantos investidores. Se os investidores são muito conhecidos já na rede das criptomoedas, quem são eles, como é que os roadmaps, para mim, é uma importância enorme e dá muito trabalho. Porquê? Porque no início é tudo muito bonito, mas é preciso nós fazermos auditorias a eles, ver se eles efetivamente estão a cumprir, se não estão, o porquê. Isto dá muito trabalho e obriga a estarmos constantemente a viver dentro dessa comunidade. Portanto, eu no ciclo passado cheguei a estar exposto a quase 40 criptoativos diferentes, e eu dizia a toda a gente quando vendi, e dizia a toda a gente, próximo ciclo vai ser para aí 6 ou 7 que está imenso trabalho. Entretanto, agora começa a saber mais, já começa a dizer, já estou a ver que daqui a nada não vou ter 40, já vou ter mais ainda. Aumenta o portfólio. Carlos, esse aumento de portfólio acaba por ser uma das regras de ouro também, diversificação. Claro. Sim, é verdade, mas cá diversifico demais. Porque, quer dizer, depende, não é? 50 depende. é muito, é verdade. É muito, é muito. Até porque eu chego a um ponto, atenção que eu também só dou 20% para altcoins, tirando Bitcoin, Ethereum e BNB, do meu portfólio. Só dou 20%. E, meus amigos, uma moeda que vale 1%, de repente faz 1000%, já vale 10%. Isto é uma coisa surreal nas criptomoedas. Você até tem que estar sempre a rebalancear a carteira num bull market, que até é assustador. Mas eu queria dizer com isto ou seja, diversifico muito. Acabo por ter percentagens tão diluídas por vários criptoativos que às vezes eu pergunto assim, se 2 ou 3 desaparecerem, Nem se nota.
não tem impacto nenhum. Desde que eu tenha sempre Bitcoin, Ethereum, lá com as minhas quantidades totais. Tem que ser essa regra. Por acaso achava que por acaso ainda estou a ponderar se não vou aumentar mais 5% a altcoins por causa do metaverso. Porque tenho noção que é uma tecnologia muito inovadora, que vai ser muito procurada, e eu estou a ponderar se excepcionalmente para essa categoria não vou colocar ali um bocadinho mais de percentagem para este ciclo. Mas ainda não sei, vamos ver. Lá está, o mercado macro é que me vai dar o sinal. Para aquelas pessoas que estão a escutar, não pela primeira vez, com certeza, se pudesse escolher um conselho para quem quer começar a investir nesta área das criptos, qual é que seria? Portanto, assim, o conselho. Olha, Eu já sei que vais dizer inscrever-se no curso da CryptoFlex. sem Ok, dúvida, sem esse dúvida. é o primeiro, a gente já percebeu que sim. Sem dúvida, mas vou dar outro. Esqueçam pôr dinheiro no mercado sem estudar. Nem interessa se é o CryptoFlex ou seja quem for, mas há uma coisa que eu percebi, e eu acho que aí vem da pessoa que nós temos, o nosso mentor. Por exemplo, apesar de eu saber muito sobre gráfico, eu quando comecei cometi um erro muito grande. Porque eu operei no mercado de futuros completamente alavancado, e uma coisa que na minha ótica de trader estava extremamente certo, derreteu a minha banca em minutos. 2 horas. Mas geograficamente estava tranquilo, mas não tinha o quê? Gestão de risco. E então o que eu percebi? Que realmente a coisa mais importante de nós sabermos é gestão de risco. Ou seja, se nós tivermos alguém, um mentor, que nos dê aquele conselho de epá, ok, mas vamos criar uma estratégia. Todo investimento é bom se tivermos uma estratégia. Se não tivermos uma estratégia, qualquer investimento, seja bom ou mau, é mau. Então eu começaria por aí. Gestão de risco. E o resto, depois é o gráfico e depois é o caminho normal da coisa. Tu mencionaste aí um tema que eu acho importantíssimo, que é as pessoas chegarem e conseguirem não quebrar a sua conta. Portanto, aqueles fundos que dedicaram para começar a investir, não terem uma má experiência logo à cabeça e ficarem ali com trauma e dizerem, bom, não quer saber disto para mais nada, ou seja, É isso. não percebendo que a culpa foi de falta de conhecimento, e não esquecendo que 90% das pessoas tipicamente perdem, não é? Portanto, ganham aqueles que têm mais conhecimento e que se aplicam e que estudam, aliás, como em qualquer profissão, não é? Nós temos que investir tempo, não há coisas mágicas, não é? Claro. Ou então entregamos a fortuna a alguém que a saiba gerir e pronto, e aí temos uma determinada confiança ou não. Mas eu acho que isso é que é importante, é conseguir que as pessoas tenham uma boa experiência, não quebrem, a sua conta financeira e, claro, e os conselhos habituais, não colocar o dinheiro que faz falta. Todo o dinheiro é sagrado, não é? Todo o dinheiro é Claro, importante, claro. mas não investir o dinheiro que faz falta, porque existe alguma volatilidade e há sempre aqui um risco associado de não se conseguir recuperar. Portanto, aquilo que faz parte de, como diz o Mr. Trader Faria, que eu hei de entrevistá-lo também, ele Boa, disse boa. que não se tira o dinheiro do leite das crianças, nem da comida, nem do pão, para meter nos Tal e qual. criptoativos. Não é? E Francisco, isso ainda bem é outra coisa, que é o que começa antes de tudo isto, e que é aquilo em que eu se calhar invisto mais tempo, que é aquilo que eu faço, a parte da mentoria financeira vem antes de tudo, porque o importante que nós temos na nossa vida é nós conseguirmos arranjar a forma de, em alguns anos, o dinheiro ser nosso escravo e nós não escravos do dinheiro. Demora um tempo, requer um plano, requer uma estratégia. Portanto, antes de nós termos a gestão de risco das criptomoedas, nós temos de ter uma coisa pessoal que se chama gestão financeira pessoal. E aí, Francisco, dava uma outra conversa, porque Orçamento familiar, sem dúvida. a maioria das pessoas também nem sequer sabe como lhe criar uma estratégia. Porque nós podemos fazer a conta simples de, bom, eu ganho isto, gasto isto, dá X, mas depois eu pergunto assim, e o que é que vocês fazem com esse X? E como é que o aplicam? E como é que o vão diversificar? E em que sectores? E etc, etc, etc. Portanto, isso é que deveria ter, se calhar, ter sido aquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, a gestão financeira até vem antes de tudo. Porque quem não a tiver, lamento, mas a menos que herde uma fortuna, eu já disse isto várias vezes, a longo prazo, não tem como. Porque eu digo dos 3 ciclos de mercado, é porque facilmente em criptomoedas, em 6 anos, faz-se
1000%. Pronto, eu estou a ser generoso. 1000%, as altcoins, que é uma maluqueira desenfreada. Exatamente. Mas na Bitcoin, parece-me que ainda é possível pelo menos mais uma ou duas vezes. Espero não estar a cometer um erro, mas é possível. Agora, o que eu quero dizer com isto é, antes disso, tem que haver uma estratégia de aportes mensais ou de X em X tempo que ajudem esta máquina a ter uma performance, porque senão não adianta estarmos a ser muito bons com o trading e ganharmos dinheiro com o trading, mas depois não conseguimos, a menos que sejam profissionais do trading, mas isso é outra questão. Outra história. Como um investidor, o objetivo é encher o património, aumentar o património, até chegar ao ponto em que dizem assim, eu vou deixar de me expor tanto a coisas de tanto risco, vou ser um bocadinho mais conservador, ter rendas passivas, coisas que me suportem, e a partir daí eu posso trabalhar se eu quiser, e onde eu quiser, à hora que eu quiser. Uhum. Não, e com essa frase, Carlos, acho que é uma boa conclusão, porque esse é um excelente objetivo. Bem, cara, acho que podíamos ficar aqui a conversar muito mais tempo, mas eu sei que também ainda vais ter a tua live daqui a pouco. Conversa. Exatamente, a tua conversa, que eu também vou estar atento a boa. Olha, é o escutá-la. analista, é o meu professor, que é o analista de projetos fundamentais. Ok, fantástico. Deixa aqui o pedido para quem nos está aqui a ver para subscrever, tanto ao canal da CryptoFlex como aqui ao Learn and Share. E lá está ali, olha, está ali a apontar para a CryptoFlex. Está depois na descrição do vídeo também está o canal, como é que o podem subscrever. E Carlos, resta-me agradecer imenso, foi muito agradável e obrigado por teres aceito aqui o convite também. Francisco, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida, só para encerrarmos. Força. Então. Claro que sim. Muito obrigado a ti pela oportunidade. Espero que tenhas muito sucesso com o teu canal e o que tu precisares, podes contar com a CryptoFlex. Nós vamos dar aqui o nosso contributo. Excelente conteúdo que tens feito e eu nem o conhecia, acabei por conhecer pelos teus comentários. Portanto, muito bom trabalho, continua. E em segundo lugar, deixem-me só dizer que a comunidade CryptoFlex é uma comunidade brutal e tem pessoas incríveis, em que no início praticamente eu era um orador único e agora tem tanta colaboração de tantas pessoas que estão lá e, acima de tudo, eu estou a construir grandes amizades e estou a fazer grandes amigos. Portanto, isto não só me deu felicidade de eu poder trabalhar por minha própria conta, que eu já queria há muitos anos, mas estava difícil. Agora sim, é possível. E ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que eu já considero autênticos amigos. Até parece estranho se eu já não estiver uma noite a falar com essas pessoas. Com a comunidade. É o que em criptos se fala uma verdadeira DAO, ou seja, já são autónomos completamente na organização. Sem dúvida. Por isso, muito obrigado mesmo. E a todos vocês que assistiram, deixem um like. Claro, deixem um like em ambos os canais. Sim, senhor. Um grande abraço, Carlos, e até à próxima, então. Muito obrigado. Tchau, até a próxima.